Olá, meu nome é Henrique Fabretti, eu sou sócio das áreas de proteção de dados e inteligência artificial do Opus Bloom. Eu estou aqui para contar um case profissional que eu já de uma experiência minha passada, e eu escolhi falar sobre como eu entendi que eu precisava mudar o modelo de gestão do time de proteção de dados do Opus Bloom. E isso aconteceu de 2020 para 2021. Nós tínhamos o seguinte problema, né? Pandemia, no auge da pandemia, com um fenômeno super interessante acontecendo dentro do mercado jurídico. Os clientes exigindo prazos cada vez mais rápidos de resposta, times dispersos, cada um trabalhando na sua casa, e uma questão que é própria da área de atuação de proteção de dados, que é a necessidade de você trabalhar com expertises diferentes, muito diferentes de profissionais. Então, dentro de uma equipe de proteção de dados, você tem profissionais que precisam ter uma expertise maior na área de contratos, cibersegurança, legislação europeia de proteção de dados, legislação latino-americana de proteção de dados. E aí eu tinha o desafio de como fazer todas essas pontas se encaixarem. Como é que eu dou uma resposta rápida para o meu cliente, uma velocidade cada vez maior. Como é que eu consigo saber quem que é o profissional que eu vou juntar para fazer aquela resposta, como é que eu vou conectar essas diferentes expertises dentro desse prazo exíguo e sem causar um excesso de trabalho para cada profissional, né? Porque você pode resolver tudo isso fazendo um advogado trabalhar 16 horas, 14 horas, 12 horas para entregar aquela resposta naquela velocidade que o cliente precisa. Obviamente isso não é sustentável, não é saudável, não é bom para o negócio, muito menos para o advogado na ponta. E aí, com ali um esforço e muito ensaio e muita tentativa e erro, a gente construiu um modelo de operacional dentro de um time que é composto por uma parte do time que são basicamente quase como Key Account Managers, são advogados muito mais seniors, que são responsáveis por fazer o atendimento, a ponta do atendimento do cliente. Então, ao invés deles serem um advogado que coloca a mão na massa, tirando aquele trabalho do papel, ele entende qual a necessidade daquele cliente, ele entende como aquele cliente quer receber aquele trabalho, ele é um profissional que não muda, então ele está sempre junto com o mesmo cliente, então ele consegue entender a vida daquele cliente, qual que é a dinâmica de trabalho daquele cliente, e ele internaliza essas demandas para uma outra parte do time, que é quem de fato coloca a mão na massa. E aí eu consegui, dentro desse modelo, criar um backlog. Então a gente tem um sistema hoje onde cada uma dessas demandas que chegam para dentro do escritório, esse Key Account Manager, esse advogado, esse ponto focal, esse advogado mais sênior, ele insere essa demanda nesse sistema, e ali eu já sei qual que é a expertise que esse cliente que eu preciso para executar aquela tarefa, qual que é o prazo que eu tenho para executar aquela tarefa. Eu consigo olhar para o meu pool de advogados e saber quem que é o advogado mais apropriado, com a melhor expertise, o nível de senioridade adequado e que está disponível para fazer executar aquela entrega dentro do prazo adequado. Então eu basicamente trabalho quase com metodologia ágil para tarefas e entregas jurídicas. Então essa demanda entra nesse sistema, eu distribuo essa tarefa para aquele advogado com as camadas de revisão necessárias. Normalmente a gente trabalha com 2, 3 camadas de revisão, mas eu consigo otimizar a distribuição desse trabalho entre o meu pool de advogados, respeitando o prazo, respeitando a expertise de cada um. Com isso eu consigo ter velocidade de entrega absurdamente maior, né? Depois que a gente implementou esse modelo, a gente basicamente reduz pela metade os prazos de entrega para os nossos clientes. Eu consigo equalizar a jornada dos meus advogados, então não tenho aquele caso de um advogado trabalhando 12 horas no dia e outro advogado indo embora mais cedo porque ele não tinha uma demanda para ele, então eu consigo fazer todo mundo trabalhar uma jornada de trabalho normal, dentro do limite ali de 8 horas diárias. Eu consigo então que essas demandas sejam igualmente distribuídas, e eu consigo sempre aproveitar a melhor expertise de cada advogado. Então esse é o meu case aqui de profissional, de fazer essa transformação do modelo de gestão de uma equipe jurídica de quase 40 advogados para atender essa mudança repentina que o mercado colocou para a gente. Eu queria agradecer aqui à Rede Digitalize pelo proporcionar esse espaço e trazer sempre profissionais de ponta para contar os seus cases profissionais e compartilhar conhecimento.